testemunho, ele vale mais do que 1000 sermões pregados. E o que a gente vê desse casal é realmente isso, testemunho de vida. Na realidade, quando a gente tem pessoas assim, a gente nem precisaria pregar um sermão, não é verdade? Porque o próprio sermão é a vida de alguém que viveu, sofreu, vive para servir, e alguém que é coerente e correto naquilo que faz. Nesse momento eu convido vocês a ficarem em pé para nós orarmos a Deus. 69, faz um bom tempo, né, irmã? 69. Foi 1,2 anos, 1 ano e 2 meses de namoro, e foi 8 meses de noivado. 2 anos eles estiveram ali para se conhecerem e entenderem o plano de Deus, e que de fato haviam nascido um para o outro. Logo veio o primeiro filho, o Marcelo. Quem que é o Marcelo? Está aqui o Marcelo, né? É o mais experiente do grupo. Ele nasceu em abril de 63, com 1,7 anos de casados. 73, não 63. Mas não deixa de ser bem rapidinho, né? 1,7, né? Naquela época casava para ter filho. Casava para ter filhos, né, irmã? Em seguida, com 2,2 anos de casados, veio o Márcio, agarrado no calcanhar do Marcelo, né? 2 anos depois, em 2 meses do Marcelo, veio o Márcio. Ok. Depois de 2 anos que havia concebido o Marcelo. Depois de 5 anos veio o Evandro, já falecido, com 13 anos. Depois nasceu, então, depois de 10 anos, nasce o Michael, né? Bom, a vida da irmã Mônica e do irmão Arlindo, ela não foi nada fácil. Ela foi de duras provas, como o casamento na maioria de vocês, só que com alguns diferenciais. Eles perderam um filho de 13 anos de idade, que talvez foi ali uma mudança completa da vida deles, e até hoje já tem que conviver com isso, né? Uma vida de dificuldades, perdas e sofrimento. Mas as lutas também envolvem a vida financeira, porque eles tinham uma vida muito simples, uma vida humilde, eles não tinham recursos para criar os filhos, eles tiveram que trabalhar muito para poder manter essa família. O maior sonho da irmã Mônica é ver os filhos nos caminhos do Senhor. Essa é a maior alegria. Talvez seria o maior presente que alguém pudesse dar para a mamãe e para o papai. É ver os filhos, né, ao redor, e principalmente servindo a Deus e na igreja. Um casal se aproximou deles e resolveu dar estudos bíblicos. Resolveu dar estudos bíblicos para eles. Até que dia 19 de maio de 2012, ela foi batizada primeiramente, e depois, naquele mesmo ano, 2012, em dezembro, o irmão Arlindo foi batizado pelo irmão Walter, pastor Walter Lima, onde eles aprenderam a amar a palavra de Deus, eles aprenderam a respeitar a palavra de Deus, e a irmã Mônica, ela entendeu melhor a respeito da perda do próprio filho, e ela pôde compreender através da palavra de Deus
que muito em breve ela terá a oportunidade de se reencontrar com aquele que partiu. Amém. E isso é um combustível para a alma dela. Isso traz esperança, traz alento nela. E isso é maravilhoso, não é, amigos? E algo que me chamou muita atenção: é a primeira vez que eu faço umas bodas, tá? Primeira vez que eu vejo o casal entrar na igreja com a Bíblia debaixo do braço. E é algo que eu quero repetir nas próximas cerimônias. Eu creio que isso não foi algo sugerido, mas eu acho que eles mesmos trouxeram a Bíblia deles e entraram aqui na igreja. Eu achei isso fantástico. Eu achei isso maravilhoso. E olha que já fiz casamentos por aí, que foi de parar a cidade. Fui convidado uma vez um casamento em Uruçanga, que a cidade quase parou, que era filha do prefeito. Mas vou dizer para vocês, meus parabéns por esse gesto, né, de entrar na igreja com a Bíblia debaixo dos braços. Eu quero ler o texto da Bíblia para vocês. E antes de ler o texto da Bíblia, deixa eu contar essa história para vocês. Em Nova York foi aberta uma loja que tem o nome de His Band Store. As mulheres vão a essa loja para escolher o marido perfeito, o homem perfeito. E diz que essa história, essa loja, na entrada as mulheres recebem a instrução. Em cada andar tem um tipo de homem. Conforme elas vão subindo, tem uma classe, um nível de homem para a vida delas. Só que tem uma regra: só pode subir. Depois que for em determinado andar, se não gostou daquela classe de homem, tem que ou escolher ou ir embora. No primeiro andar, a mulher que subiu, ela encontrou uma plaquinha na frente da sala que dizia assim: aqui todos os homens têm bons empregos. No primeiro andar. Só que ela pensou assim: vai que no segundo tem algo melhor que isso. Então ela foi no segundo andar e tinha a plaquinha: aqui todos os homens têm bons empregos e adoram crianças. Melhorou, adoram crianças. Então eu vou para o terceiro. O terceiro dizia assim: aqui todos os homens têm bons empregos, adoram crianças e são bonitões. Opa! E ela pensou assim: não, eu vou, está muito bom, né? Quem sabe eu ficaria por aqui e tal, mas eu vou para o quarto andar. E no quarto andar, aqui todos os homens têm ótimos empregos, adoram crianças, são bonitões e ajudam nos trabalhos domésticos. Nossa, sonho! Ajuda em casa. Aqui é tudo que eu quero. Eu sou obrigado a ir para o quinto andar. E foi para o quinto andar. E tinha uma plaquinha que dizia: aqui os homens têm ótimos empregos, adoram crianças, são bonitões, ajudam em casa. E para completar, são extremamente românticos. Gente, aqui é um sonho. O céu é aqui. O céu é aqui. E ela foi para o sexto andar. E no sexto andar tinha uma plaquinha que dizia assim: você é a visitante 31.501. Não existem homens à venda aqui. Este andar existe apenas para mostrar que as mulheres são impossíveis de se contentar. E ela teve que ir embora. Mas a frase final não é verdade. As mulheres não são impossíveis de se contentar. Basta os homens fazerem a sua parte, a parte que lhe cabe, que eu tenho certeza que a maioria dos homens aqui teria lugar no quinto andar. Espera, no quinto andar, não apenas no primeiro. Muito bem. Um filho pergunta assim para o pai: pai, quanto custa se casar, pai? E o pai responde: não sei, filho, eu ainda estou pagando. Que coisa, né? Como se fosse ele que pagasse. Mas tinha uma mulher que batia no peito assim, dizia, né? A amiga, né? Batia no peito quando a amiga, ela dizia assim: foi eu que fiz o meu marido milionário. Foi eu, a mulher dizendo, né? Eu que fiz o meu marido milionário. E daí a outra do lado perguntou bem baixinho:
mas o que ele era antes de ser milionário? Ela respondeu: ele era multimilionário. Oh, poxa vida, né? Não é o caso da maioria das mulheres aqui. Você que fez o seu marido um homem de sucesso. Queridos, vamos aqui a Mateus capítulo 7. Abra sua Bíblia em Mateus 7. É muito bonito esse texto. Eu vou ler para vocês. Diz assim, 7, o verso 24 até o 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Nenhum texto combina mais com a vida da irmã Mônica e do irmão Arlindo que esse, porque o texto diz que sopraram os ventos, veio tempestade sobre aquela casa, mas ela não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. Amém. Você sabe que o casamento é uma instituição divina, segundo Gênesis 2, verso 18. Foi Deus que disse assim: não é bom que o homem esteja só. Isso porque há um movimento no mundo que prega contra o casamento. Há pessoas que, depois de se frustrarem em 1, 2 ou 3 relacionamentos, dizem: não, o casamento não é algo de Deus. O casamento, sim, é algo de Deus, porque Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Deus é o autor do casamento. E por que Deus criou o casamento? Para a felicidade do homem. A vida de Adão passou a ser mais completa. Adão passou a ser um homem mais feliz com Eva. Imagina Adão naquele grande paraíso, naquele vasto paraíso, sozinho, andando para cá, andando para lá, vendo os rios, lagos, as belezas naturais, mas sozinho. Que alegria teria Adão conhecer tudo aquilo? Tudo bem que essa alegria poderia ser completada no Senhor. Eu não estou dizendo também que alguém que vive a vida sozinho ou celibatário não seria uma opção, também é. Mas Deus criou o casamento para a felicidade do homem. E o texto diz que aquele que ouve as palavras e as pratica é um homem que edificou sua casa sobre a rocha. E por falar em rocha, quem é a rocha desse texto? A rocha nesse texto é Cristo. Edificar a casa sobre a rocha é colocar a vida ao dispor de Cristo, é entender que Ele não é apenas o nosso Salvador. Mônica e Arlindo entenderam que Jesus, além de ser o Salvador da vida deles, Ele é o Senhor da vida deles. Amém. E é por isso que eles entram na igreja com a Bíblia debaixo do braço. A rocha é Cristo. E por falar na construção de uma casa, se você vai construir a sua casa, a casa tem que ter o fundamento. Nós vamos dizer que o fundamento desta casa é o amor. Um lar sem amor não é um lar. Um lar sem o verdadeiro amor é apenas um lugar onde tenta-se levar a vida, e alguns chegam apenas para fazer um pit stop, ali fazer um lanchinho, e depois já saem correndo, e não há expressões, porque nós podemos dizer que nessa construção da casa, as paredes da casa de alvenaria são as expressões de carinho, afeto e atenção, comunicação, participação, interação. Viver realmente a vida como Deus quer envolve isso. E eles são um exemplo disso, porque eles estão juntinhos, gente, há 50 longos anos. Nós não estamos falando de um relacionamento de 1, 2 ou 3 anos. O amor é muito mais do que simplesmente sentimento.
O amor é muito mais do que simplesmente paixão voraz e momentânea. O amor é algo que vai se construindo ao longo de uma vida. O amor é algo que perdura, e Paulo chega a dizer que o amor vence as barreiras, que o amor não tem sentimentos ciumentos, passageiros, não se ensoberbece, não se ufana, não se conduz inconvenientemente, não se ressente, não há ressentimentos. Isso não quer dizer que num lar onde se amam, não quer dizer que não tenha desentendimentos. Ou vocês acham que os dois não se desentenderam ao longo dos 50 anos? Eu posso dizer que toda semana pode ter um tipo de desentendimento, mas o verdadeiro amor vence as barreiras que a vida proporciona. O alicerce é o amor, as paredes, o alicerce da casa é o amor, as paredes são as expressões. E o falso amor, existe uma espécie de um falso amor que é egoísta. O falso amor, ele só vê o seu lado. O falso amor, tudo que ele compra é para si, é pensando em si próprio, não é o companheiro que está do lado. O falso amor é impaciente, não suporta nada, é ciumento. É muito comum encontrar homens camaleões, né? Que mudam conforme o tempo e o lugar, né? E o verdadeiro amor, diz aqui a expressão, ele é benigno. O verdadeiro amor, essa palavra benigno, existe a gente fala muito benigno quando a gente fala de uma doença, né? É benigno e é maligno, né? A palavra benigno, ela deriva de bondoso, de bondade. Seja uma pessoa bondoso, seja bondosa. E nós encontramos alguns casais que, depois de um tempo, tem uma história de um rapaz que ele foi casar, ele era do Rio Grande do Sul, e quando ele chegou, aliás, ele foi visitar uma igreja. Ele veio de férias e veio visitar uma igreja. E quando ele veio para a igreja, aquela igreja estava cheia de buracos na frente. Naquele tempo não tinha tanto calçamento como tem hoje. Como ele veio, eles tinham recém-casados, e a esposa, agora a esposa dele, ela não tinha por onde passar. E os irmãos testemunharam o seguinte: ela gritando, dizendo: ai amor, o que eu vou fazer agora, né? Sujar sapato, aquela coisa assim. Aí disse que ele gritou: dá calma amor, já vou aí. Pegou ela nos braços assim e trouxe ela para a igreja. Todo mundo ficou admirado, né? Só que os anos foram passando e vai passando os anos. Agora já vieram para a igreja, umas férias também, não vieram com 2 filhos, já arrastando no braço, tal, vieram para a igreja. Chegou na igreja, ainda a igreja estava com aquela mesma estrada. E ela gritou: e aí amor, o que eu vou fazer? Daí ele gritou de lá: salta. Como que diz assim, né? Dá um pulinho na poça, se vira, né? Dá o jeito. Parece que as coisas vão mudando ao longo do tempo. Nós devíamos de lutar para que aquela mesma gentileza, aquele mesmo romantismo, aquele mesmo carinho, aquela mesma atenção. É lógico, não vai ser igual no início do casamento, mas eu penso que cada um deveria fazer uma reflexão sobre sua vida, sobre sua conduta. Quando nós olhamos para pessoas que atravessaram a estrada depois de 20, 30, e neste caso um presente de Deus, 50 anos, nós encontramos aqui um referencial de que o casamento é para a felicidade do homem, que o casamento é algo divino, e que através daquela família, muitas pessoas, através daquele testemunho, conhecem a Cristo como verdadeiro Deus e Salvador. Arlindo, Mônica, eu quero dar os parabéns, porque vocês dois cumprem aquele texto de Salomão no livro de Provérbios, que diz que melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Porque se 2 dormirem juntos,
eles se aquentarão. E o texto encerra dizendo o seguinte: que o cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. A terceira dobra é a presença de Deus no meio do relacionamento de vocês. Deus seja louvado por este casamento. Nesse momento, nós agora assistiremos um videozinho muito bonito. Esse vídeo está nas redes sociais, nós queremos reproduzir aqui, para depois fazer a troca das alianças. Estimado irmão em Cristo Arlindo, após 50 anos de intenso convívio, é o seu propósito renovar o compromisso de amor e felicidade com a irmã Mônica? Queres continuar amando a ela e respeitando sempre? Queres continuar sendo sincero e assumes diante de Deus, dos familiares, dos filhos e amigos aqui presentes, o voto de prosseguir nessa sagrada e abençoada união, tratando ela sempre com carinho e respeito? Prometes fazer o possível, ainda que tuas forças estejam fracas, que sejam provadas. Queres continuar sendo um abrigo para ela? Prometes dar a ela tudo o que ela precisa: segurança, coragem, tanto na alegria quanto na adversidade, tanto na saúde quanto na doença? Prometes ficar ao lado dela até que a morte os separe? Querida irmã em Cristo, Mônica, é o teu propósito prosseguir unida em santo